Olá, hoje eu quero começar lendo um texto que é bastante controverso. Olha só o que diz, está em 1 Coríntios 14, a partir do verso 33, na segunda parte, diz o seguinte: como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Isso é o que está dizendo esse texto aqui. Mas afinal de contas, se a Bíblia está falando isso sobre as mulheres, como que uma igreja, por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia, tem uma mulher como profetisa? Se a Bíblia está dizendo, elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se a igreja tem uma profetisa como uma mulher, o que esse texto está querendo dizer? Será que está completamente errado tudo isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí já acompanhando o nosso programa. É um prazer muito grande ter a tua audiência. Agora vamos começar cumprimentando meu amigo, colega de trabalho, professor Leandro Quadros. Como é que está, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo Tito. Eu sei que você esteve aí no final de semana na nossa capital nacional, Brasília, é isso mesmo? Estive lá com um povo muito amável, que é o povo brasiliense. Não estive também na igreja lá do bairro Asa Norte. Eu quero entregar o meu abraço carinhoso a todos que estiveram acompanhando a programação. E um abraço especial para o meu irmão, o Sandro Quadros, minha cunhada Isabela e as minhas sobrinhas, a Sofia e a Isadorinha, porque eu pude vê-los, revê-los nesse final de semana. Que Deus abençoe ricamente essa minha família querida, Ok, professor. Eu queria também começar mandando um abraço, como sempre, aos nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo pelo nosso país também. Você que está nos ouvindo aí, o nosso programa, além de ser pela televisão, também é pela rádio, estão acompanhando a gente ao vivo. E obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite, mande as suas perguntas pra gente. Daqui a pouquinho eu vou dizer como é que você faz para participar do nosso programa mandando as suas perguntas, tá bom? Mas antes eu já queria colocar essa primeira pergunta na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, não sei se você percebeu aí a abertura do programa. Sim. Existe um texto falando sobre as mulheres, dá a entender uma proibição aqui na palavra de Deus das mulheres participarem nas igrejas como pregadoras, como terem cargos na igreja e tudo mais. Agora, o que é interessante, professor, é que a igreja adventista tem uma mulher com uma profetisa. E olha, chegou uma pergunta para a gente aqui pelo Facebook, bastante intrigante, que eu queria colocar na íntegra. Vamos pra lá. ver como é que você se sai nessa resposta, viu, meu amigo? Preste bem atenção, olha só. A pergunta é a seguinte: por que a igreja adventista... Porque na igreja adventista, um morto, Ellen White, anda em pé de igualdade com a palavra de Deus? Será que depois de 19 séculos, Deus descobriu que a Bíblia ficou incompleta? E mais, usou uma mulher, coisa que a Bíblia condena? Aparentemente, nesse texto que eu li, está dizendo isso. Visto que a mulher é mais suscetível ao engano, o diabo sempre quis promover a mulher desde o Éden. No catolicismo, ele promoveu uma rainha do céu, Maria. Não é um caso de pensar? Quem Deus constituiu por cabeça? Não é o homem? Ter o homem por cabeça, este é o modus operandi de Deus. Há quase 2 séculos que varões adventistas olham para cima admirados, passivos e submissos a contemplar uma rainha nos píncaros da glória, concorrendo em pé de igualdade com a palavra de Deus.
Com certeza, isto é construir sobre madeira, palho e feno. É obras mortas que vão se queimar no dia do juízo. Professor Leandro Quadros. É pesada essa pergunta. Uma que, pergunta, afinal de contas... Não, só um minutinho. Foi um homem ou uma mulher que fez essa pergunta? Foi uma mulher, o nome é Dinorá Mendes. Olha... Dinorá Mendes. A questão é a seguinte. Nós lemos ali no texto, onde está dizendo aparentemente que há uma proibição da mulher. Eu queria que você primeiro explicasse essa questão desse tema, desse versículo aqui de 1 Coríntios 14, verso 34. E a outra questão é a seguinte: será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente coloca uma mulher como pé de igualdade à palavra de Deus? Ou seja, a profetisa Ellen White é considerada uma pessoa onde a igreja toda tem como paralelo à palavra de Deus? É isso mesmo? Pois olha, eu tenho que informar com todo o respeito que essa nossa telespectadora está mais por fora que arco de barril. Mas como assim, professor? Em dois aspectos. Primeiro, ela erra em dizer que a Bíblia é contra a mulher ter cargos públicos. E segundo, ela está muito desinformada em relação ao papel de Ellen White na Igreja Adventista. Mas espera um pouquinho, olha aqui o que o texto fala. As mulheres devem ficar caladas nessas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. E olha aí, como é que fica isso? É muito importante que, para entendermos a Bíblia, amigo Tito, nós façamos uma análise contextual do versículo e levemos em conta, inclusive, o contexto cultural no qual ele foi escrito. Por exemplo, aqui no verso 34, quando Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, interessante que no final do texto é dito assim, como diz a lei. Agora eu pergunto, em que lei da Bíblia, em que lei divina é dito que a mulher não pode falar em público? Em nenhum momento. Essa lei a qual Paulo está se referindo era uma lei predominante na cultura grega e romana, que ensinava o seguinte: a mulher que falasse em público, ela estaria desonrando ao marido, ao irmão mais velho ou ao pai, caso estivesse sobre os cuidados dele. Então, na cultura grega e romana, uma mulher que falasse em público, ela era tida assim como uma mulher sem respeito. E o que Paulo fez? Para Paulo não entrar em conflito com a cultura local e prejudicar a pregação do Evangelho, ele pediu que as mulheres daquela cultura se adequassem a esse princípio. Por quê? Seria a mesma coisa, por exemplo, o seguinte: uma mulher vai dar um estudo bíblico numa casa e aí aquela cultura que não aceita isso ia dizer o seguinte: mas quem é essa mulher para querer falar da Bíblia para mim? Desrespeitando o marido dela, falando no lugar dele? Então isso aqui é uma norma cultural que Paulo não foi contra ela para poder não prejudicar a pregação do Evangelho. Agora, que a Bíblia é a favor de a mulher falar em público, é óbvio em vários textos bíblicos. Por exemplo, nós lemos em Atos 21:9, no Novo Testamento, o seguinte: falando do evangelista Filipe, o texto diz assim: ele, Filipe, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ora, você não profetiza dentro de casa, só para você mesmo. Você profetiza em público. Então perceba, no Novo Testamento, a mulher tinha sim a liberdade de falar em público. E isso também é uma questão do Antigo Testamento. Você vai, por exemplo, para o livro de Juízes, no capítulo 4, verso 4, e você percebe aqui uma coisa muito interessante. Diz o texto: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora, além de ser profetisa, meus amigos, era juíza. Então nós não podemos pegar 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, 10 e 11 e isolarmos os textos do seu contexto histórico.
Havia um contexto histórico específico em que a mulher falar em público era desonroso. Agora, a opinião da Bíblia é que, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. E que, apesar da mulher ter funções diferentes em um mundo de pecado, ela é igual para Deus, ao homem em importância. Então precisamos ver na Bíblia o que é um princípio e o que é uma norma cultural, certo? Então, fazendo essa diferença, nós não vamos encontrar contradição na Bíblia, muito menos vamos buscar textos que apoiem nossas ideias pré-concebidas e que não são bíblicas. Um outro aspecto importante dessa pergunta é a afirmação de que Ellen White é tida como uma espécie de rainha do céu para os adventistas e que, portanto, ela está em pé de igualdade com a Bíblia. Com todo respeito, uma afirmação dessa não está baseada na leitura de fontes primárias, de literatura da própria Igreja Adventista que esclareça o assunto. Por exemplo, se nós lermos o livro Primeiros Escritos, página 78, que é um livro escrito por Ellen White, nós vamos perceber qual é a relação dela com a Bíblia. E eu vou pegar esse livro para nós lermos. Então eu recomendo que essa nossa amiga que fez essas afirmações vá a fundo na questão para não fazer esse tipo de afirmação que não tem embasamento algum, não é? Então, Primeiros Escritos, página 78, o que a própria Ellen White disse sobre a Bíblia? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Primeiro ponto. Ela recomenda a Bíblia e não os livros dela como regra de fé e prática. Vamos para o segundo ponto. Nela, ou seja, na Bíblia, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim Deus tratou com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Atos capítulo 10. Então veja que a opinião equilibrada, opinião de uma autora adventista, da cofundadora do movimento adventista, ela diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e que os escritos dela, diz aqui, não são para uma nova regra de fé, mas para conforto do povo de Deus. E qual é o problema nisso? Nenhum problema, por quê? Provérbios 29, 18 diz o seguinte, Provérbios 29, 18, falando da importância do dom profético, o texto afirma: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Perceba bem uma coisa, em Mateus capítulo 24, verso 24, Cristo advertiu que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Se haveriam muitos falsos, é claro que há o verdadeiro para nós podermos contrastar e sabermos quem é verdadeiro e quem é falso. E Ellen White foi uma profetisa utilizada por Deus não para acrescentar algo de novo à Bíblia, mas para nos levar de volta à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então o dom profético é prometido nos últimos dias, não para complementar a palavra de Deus que é perfeita, mas para levar a mente das pessoas para esta palavra. Então, resumindo, a Bíblia, quando condenou a mulher falar em público, foi num contexto grego, para que as mulheres não envergonhassem o evangelho naquele contexto, para aquelas pessoas que não aceitavam a mulher falar em público. A Bíblia apoia sim a mulher falar em público, apoia sim a mulher ter cargos de liderança, porque a mulher não é em nada inferior ao homem. E outro ponto, a Igreja Adventista nunca fez de Ellen White uma rainha, colocando-a no mesmo nível da Bíblia, né? Isso aí a própria Ellen White fala, então eu recomendo, vá em literatura correta, não leia esses livros apologéticos, esses sites da internet por aí que não sabem nada do assunto e que quando escrevem sobre o Adventismo acham que sabem alguma coisa. Infelizmente, não sabem nada. Mas que bom que a sua pergunta mesmo assim veio ao programa Na Mira da Verdade, para que possamos lhe dar fontes bíblicas, literatura primária, para você poder contrastar, não é? E saber quem realmente está ensinando aquilo que é realmente verdade. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e
falar para o nosso telespectador, você que está aí acompanhando o programa, você que está aí com... Geralmente hoje em dia, né, as pessoas já acompanham, assistem a televisão, mas já estão com o seu laptop na mão, pesquisando as coisas na internet e tudo mais. Eu queria pedir para que você entrasse lá no nosso blog agora. Você que tem aí um tablet na mão, um laptop, enfim, um computador, está assistindo pela internet, entre no nosso blog lá, novotempo.com/na mira da verdade. Eu vou até mostrar para você aqui, para você conhecer bem o nosso blog. E eu vou mostrar aqui onde é que você pode ter mais informações sobre esse assunto que você está vendo aí, ó. Você vai aqui tem vários links, tem um aqui, ó, no segundo link que é Apologia. Você clica nesse link, tem aqui, ó, escrito Ellen White. Você clica em Ellen White, você vai ver mais vários assuntos relacionados com a senhora Ellen White. Por exemplo, um dos temas aqui, o Ministério de Ellen White, a Operação do Erro de Satanás. Olha aí. Ellen White teve epilepsia? Tem um monte de coisa que fala sobre a senhora Ellen White que você pode aí aprender mais sobre esses assuntos que o professor Leandro Quadros posta aqui todas as semanas. Ellen White ensinou que o excesso sexual é motivo de doenças? O que está querendo dizer todos esses assuntos aqui? Então é só você entrar no nosso blog, você vai ver uma infinidade de temas relacionados à senhora Ellen White. Aproveite agora aí, participe, interaja com a gente no nosso blog e você vai aprender um pouco mais sobre esse assunto que nós acabamos de tratar aqui, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo Tito. As perguntas não param de chegar aqui. Eu tenho uma questão interessante, que eu vou pegar até minha Bíblia aqui. A pergunta é a seguinte, professor. Ele quer explicação sobre o livro de Coríntios, ali também, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 9, nos versos 19 a 21, Paulo está dizendo ali algo interessante. E eu queria ler aqui para nós contextualizarmos ao nosso telespectador e quero fazer a pergunta para você. Olha só o que diz 1 Coríntios 9, nos versos 19 até o 21. Sou homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei de Moisés, para ganhar judeus para Cristo. Assim também, quando eu estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Ora, professor, se Paulo está dizendo aqui que ora ele está debaixo da lei, ora ele não está debaixo da lei, e então ele admite que está debaixo da lei de Cristo, dá a entender de que a lei dos 10 mandamentos não tem assim lá tanta importância como a gente apresenta aqui no programa. Porque uma hora ele está debaixo da lei para agradar ali os judeus no contexto. Outra hora ele não está debaixo da lei porque ele não é escravo de ninguém. Como é que fica isso, professor? A gente precisa, nos nossos dias, guardar a lei ou não? Para entendermos essa expressão de Paulo, essa afirmação dele sobre a lei, é importante entendermos qual era a opinião do apóstolo Paulo sobre a lei de Deus. Por exemplo, quando nós vamos para Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo afirma assim: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. No verso 22 do capítulo 7 de Romanos, ele diz: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo tinha prazer na lei de Deus. A lei de Deus fazia parte da experiência cristã dele. Agora, a expressão não estar debaixo da lei não significa estar livre para desobedecer à lei de Deus. Paulo está dizendo que quando ele não estava debaixo da lei, que ele não tinha a lei como um meio de salvação, assim como os judeus daqueles dias tinham. Então, por exemplo, quando ele se aproximava de um judeu, muitas vezes ele se apresentava como aparentemente aceitando a circuncisão, não é? Para poder se aproximar deles e mostrar-lhes o evangelho. Há outros que já tinham a mente mais esclarecida sobre o assunto, ele não fazia questão de falar da circuncisão, porque a circuncisão era apenas um símbolo tribal, não é? Era um símbolo da circuncisão do coração e que não precisava mais ser praticado por aqueles que são convertidos, que têm um coração
circuncidado por Cristo, como lemos ali em Romanos 2:29. Então Paulo o que está dizendo é o seguinte, ele adaptava o seu estilo de vida, desde que os princípios não fossem sacrificados, para ensinar a mensagem de Deus aos outros. Então quando ele não vivia debaixo da lei, ele está usando aqui uma expressão para dizer que ele não aceitava a lei como meio de salvação. Agora, ele não é contra os princípios morais de Deus, porque em Romanos 7:22, ele mesmo diz que tinha prazer na lei de Deus. Então, peguemos todos os textos de Paulo possíveis sobre o assunto, para depois chegarmos à conclusão a respeito do pensamento dele. Ok, professor, muito bom. Ainda temos alguns minutinhos. A próxima pergunta é a seguinte. A Bíblia menciona algum texto que fala sobre a língua dos anjos? E se algum já teve esse conhecimento? Ali no livro de Atos, em outros livros também que falam sobre o dom de línguas, fala alguma coisa sobre a língua dos anjos, professor. Agora, o que é isso? Existe alguma compreensão? Realmente os anjos têm uma língua diferente aí? Como é que é isso? Primeiramente, precisamos entender, queridos, que o dom de línguas na Bíblia sempre tem um propósito de evangelização. De acordo com Atos capítulo 2 e 1 Coríntios 12, Deus dá o dom de línguas para que uma pessoa possa, em outros idiomas, comunicar a mensagem de Deus às pessoas. A questão de língua dos anjos, ela é uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler o texto e vamos contextualizar o capítulo. Paulo diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ou seja, não tem valor algum. Paulo está dizendo o seguinte, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, disso nada vai me adiantar. Essa expressão ainda que não é uma afirmativa. Paulo está supondo, ainda que eu fale todos os idiomas humanos, ainda que eu consiga me comunicar como os anjos se comunicam, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Paulo não está aqui defendendo que nós podemos, como seres humanos, nos comunicarmos de uma forma angelical. Até mesmo porque, no versículo 3, é dito o seguinte, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Se a expressão ainda que no verso 1 estivesse dizendo que nós devemos falar língua de anjos, então a expressão ainda que no verso 3 está dizendo que todo cristão, para provar que é cristão, tem que entregar o seu corpo para ser queimado. Então nós temos que ser fiéis ao contexto. O ainda que é uma suposição. Prova disso encontramos, por exemplo, em Apocalipse 22, 8 e 9. Quando um anjo foi enviado por Deus para se comunicar com o apóstolo João, em que idioma esse anjo falou? Isso aqui é muito esclarecedor. Apocalipse 22, 8 e 9 diz assim, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, a visão do livro do Apocalipse. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. É claro aqui que um anjo se comunicou na língua que o apóstolo João poderia entender. Senão João não teria escrito o que o anjo falou para ele. Então, se um anjo que é anjo se comunica numa linguagem humana, qual é o cabimento Deus dar uma língua angélica para eu falar a outros seres humanos? Ilógico e antibíblico, meu amigo que acompanha o Na Mira da Verdade. E se você for para Gênesis capítulo 18, você perceberá que dois anjos que apareceram a Abraão também se comunicaram no idioma que Abraão pudesse entender. Então temos cuidado, porque muitas interpretações sobre o dom de línguas na Bíblia não são interpretações bíblicas. Temos que ter cuidado com isso, para não corrermos o risco de cairmos aí no extremismo, no fanatismo e em situações dentro da igreja, motivadas pelo suposto dom de línguas e que não podem ser apoiadas pela palavra de Deus. Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa é fácil.
Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Está aparecendo aí no seu televisor, 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você manda a sua pergunta, lá vai mostrar que o programa está no ar, ao vivo. É só você preencher ali, colocar a sua pergunta, que eu vou receber aqui na hora, tá bom? Participe mandando a sua pergunta agora mesmo. E a sua pergunta pode estar na Mira da Verdade. Professor, esse torpedinho é interessante. Quem mandou foi o José Roberto, ele é de Clementina, no interior de São Paulo. Ele diz o seguinte: sou católico, acompanho todos os programas. Fui 2 sábados na Igreja Adventista e gostei muito. Pretendo ir mais vezes. A minha pergunta é a seguinte: no dia 13 de setembro, vai ter uma reunião nos Estados Unidos com o Vaticano para declarar o domingo como dia de descanso semanal. Se os Estados Unidos se unir com o Vaticano, podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias? A questão é a seguinte, professor. Existem informações de que vai haver uma união entre os Estados Unidos e o Vaticano num poder religioso só. Será que nessa união vai haver aí uma imposição da guarda do domingo, como diz aí Apocalipse que isso aconteceria, professor? E se realmente isso acontecer, será que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse planeta? Olha, mas vamos fazer o seguinte, você vai responder já isso aqui depois do intervalo, tá bom? A gente tem que ir para um breve intervalo, não sai daí não, aproveita agora, mande a sua pergunta para você participar do nosso programa. O nosso SMS é 12 9156 6972, ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 32 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós estamos no bloco anterior lançando a questão de que vai haver uma reunião nos Estados Unidos no dia 13 de setembro, onde irá proposto a guarda do domingo. O Vaticano vai estar reunido com os Estados Unidos, propondo a guarda do domingo como dia de guarda. Assim está dizendo a pergunta que chegou para a gente pelo SMS. E eu vou lê-la novamente aqui para o nosso querido professor Leandro Quadros. Ele diz o seguinte, professor. No dia 13 de setembro vai ter uma reunião nos Estados Unidos com o Vaticano para declarar o domingo como dia de descanso semanal. Se os Estados Unidos se unir com o Vaticano, podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias? Porque a gente percebe que a palavra de Deus ali em Apocalipse fala que vai haver um momento onde o dia do Senhor será mudado. E se realmente isso já aconteceu ou ainda vai reafirmar, se isso acontecer de fato, será que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse planeta, professor? Pois olha, amigo Tito, esta pergunta deste querido irmão católico é muito importante, porque realmente a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, ela menciona uma profecia em que nos informa de que um dia 2 poderes políticos, um poder político e um religioso, vão se unir de maneira mundial, é claro, para estabelecer a observância do domingo como dia de guarda. Mas aonde está escrito isso, professor? Eu vou analisar alguns versículos aqui de Apocalipse 13, vou dar algumas instruções para o nosso telespectador e ouvinte estudar esses capítulos à luz da história. E antes eu queria dizer para esse nosso irmão católico o seguinte: é claro que qualquer tipo de reunião que seja feita para promover a união religiosa, ela tem sim uma certa importância profética, mas nós não podemos saber se esta reunião que você falou de 13 de setembro será determinante ou não. É possível que surjam ainda outras para que a questão da obrigatoriedade da observância do domingo seja realmente estabelecida. Mas é uma questão para nós ficarmos atentos. Então, quando lemos Apocalipse capítulo 13, aqui são mencionados, do versículo 1 ao 18, 2 bestas. Besta em Apocalipse não significa necessariamente
um ser ou um poder perverso. Não, são poderes contrários aos mandamentos de Deus. Então, em Apocalipse 13, verso 1, menciona uma besta que sairia do mar, e em Apocalipse 13, 11, uma besta que sairia da terra. Diz aqui, nos versos 15 a 17, que a união é entre essas duas bestas, ou seja, entre esse poder religioso e esse poder político, faria com que os habitantes do mundo fossem obrigados a adorarem a imagem da primeira besta. Então, por exemplo, no versículo 15 de Apocalipse 13 é dito assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui menciona que em um momento da história, esses dois poderes, um político e um religioso, se uniriam para obrigar a todos os habitantes da terra a receberem uma marca, um sinal, para que ninguém pudesse comprar e nem vender se não tivesse esse sinal da besta. Para nós identificarmos qual é o sinal da besta, precisamos identificar que besta é essa de capítulo 13 e qual é o sinal de Deus. Porque se nós descobrirmos qual é o selo de Deus, para identificar o povo dele, nós vamos identificar o selo da besta. Então, por exemplo, em Apocalipse 13, 1, falando da primeira besta do Apocalipse, uma besta que saía do mar, no versículo 3 tem uma característica interessante dela, diz assim: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Quando você vai à história, você percebe uma coisa. Certa vez, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu em 1798 o Papa Pio VI. E muitos historiadores disseram o seguinte, que a partir do momento que Pio VI foi preso, parece que o papado recebeu uma ferida mortal. Só que o verso aqui diz, no versículo 3, que este ferimento foi curado. E realmente Benito Mussolini, ao dar o seu decreto, permitiu que o Vaticano se tornasse Estado e o papado renasceu. Você vai aqui, por exemplo, no versículo 6, não, melhor, no 7 é dito o seguinte: foi-lhe dado, ou seja, a essa besta, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Nós sabemos, de acordo com a história, que o único poder que perseguiu os santos, os cristãos, entre 538 até 1798 foi o poder papal. Então você percebe que a primeira besta do Apocalipse, quando você estuda o capítulo com a história, é realmente o papado. Já no capítulo 13, versículo 11, menciona uma outra besta que saía da terra. E diz aqui no versículo 11 que ela tinha 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. E menciona depois a autoridade dessa besta. Ora, o país que recebeu o protestantismo da Europa e que a princípio tinha chifres de cordeiro era, sim, os Estados Unidos da América. Então aqui você percebe uma união entre papado e Estados Unidos para estabelecer o sinal da besta. Agora, qual é o sinal da besta? Temos que descobrir qual é o sinal de Deus. Vamos para Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. E aí nós já vamos começar a identificar. Ezequiel 20, 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Verso 20: santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Interessante é que em Isaías 8:18 é dito o seguinte, para você perceber como o selo de Deus está relacionado à obediência. Isaías 8:16 diz assim: guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos.
Se a lei de Deus é selada, é colocada no nosso coração, e se o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo que identifica-nos como adoradores do Criador, é claro que o selo da besta será algo antagônico ao selo de Deus. Então, portanto, o selo da besta, a imagem estabelecida em favor do poder papal, será sim a observância do domingo. Um ponto importante: nenhum filho de Deus hoje que guarda o domingo tem o selo da besta. Isso será algo futuro. Quando for dado um decreto em que Estados Unidos e Vaticano obriguem as pessoas a guardar o domingo, aí sim teremos que decidir se vamos aceitar a autoridade do ser humano ou a autoridade divina que manda observar o sábado. Então eu recomendo, para você se aprofundar nesse assunto, eu te recomendo a leitura de algumas literaturas importantes. A primeira delas é o livro Grande Conflito. Eu queria ver se encontrava este livro aqui, para poder lhe indicar este livro, que é da escritora cristã Ellen White. Vamos ver se esse livro se encontra aqui na nossa estante, para eu poder lhe mostrar. Esse é um livro formidável para você poder fazer um estudo de Apocalipse 13 à luz da história. Ele não está aqui, possivelmente emprestamos para alguém, mas é o livro O Grande Conflito. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site www.cpb.com.br. E para você entender a importância do sábado como selo de Deus no conflito final entre o bem e o mal, eu te recomendo esta literatura aqui, que é fantástica. Esta é uma revista teológica chamada Revista Parousia. E aqui, uma edição toda da revista Doutrina do Sábado, Fundamentos. Aqui material escrito por teólogos de calibre, para você poder compreender essa doutrina bíblica e o papel dela nos últimos dias. Ela foi publicada pela Imprensa Universitária Adventista e você pode adquirir esse material aqui, ó, pelo telefone DDD 19 3858 9055. 19 3858 9055 ou pelo site unaspress, 2 S no final, .unasp.edu.br. Se o nosso telespectador quiser aí, depois ele pode entrar em contato com a gente, que a gente passa certinho o endereço e o telefone para ele adquirir essa literatura que você está sugerindo aí, viu, professor? São duas literaturas muito boas, Tito, a sua sugestão, duas literaturas que vão ajudar nosso telespectador a fazer um estudo histórico, bíblico e contextual sobre Apocalipse 13 e se preparar para esses eventos finais. Ok, professor, muito boa a sua explanação aí, e eu tenho certeza que esse é um assunto muito amplo, que a gente precisaria gastar muito mais tempo para poder detalhar historicamente tudo isso que você acabou de explicar aí, não é isso, professor? Exatamente, aqui damos um resumo do resumo do resumo do resumo. Muito bem. Bom, a questão é a seguinte, você pode participar do nosso programa também através do Twitter. Se você ainda não está seguindo o nosso Twitter, você pode entrar na página do Twitter, twitter.com/namira-da-verdade. Esse é o nosso Twitter. E pode mandar as suas perguntas através do @namira-da-verdade. Nós temos aqui um monte de gente que está pendurada com a gente. Tem gente até perguntando, vem cá, vocês não colocam mais perguntas do Twitter? Colocamos sim. Você está aqui, eu queria já mandar um abraço para Denise Franco, o Anderson Rodrigues, o Leocir, o Marcos Vinícius, o Adriano, a Luciene Assis, o Marcos, deixa eu ver, esse aqui já foi, Anderson Veloso, Alisson, e Maicla Camargo e assim muitas outras pessoas que estão com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Twitter, muito obrigado por vocês participarem. Eu quero colocar uma pergunta de um internauta que ele mandou aqui pelo Twitter, mas também mandou pelo nosso blog. O nome dele é o Adriano, não é, Adriano? Sua pergunta agora está na mira da verdade. Ele pergunta o seguinte, professor, olha só. Vamos lá, meu irmão. O Adriano Marcondes, ele é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mandou pelo Twitter e também pelo nosso blog. A pergunta é a seguinte: sou da Assembleia de Deus e o meu pastor me disse que os salvos mortos estão com Cristo, de acordo com Filipenses 1:23. Vai anotando aí, professor. Filipenses 1:23. E que retornarão na companhia de Cristo na sua segunda vinda, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:14.
onde ganharão corpos glorificados. Isso não comprovaria que, se os salvos mortos estão com Cristo no céu, não podem estar dormindo, como cita Eclesiastes 9, de 5 a 6? Olha só, professor, a pergunta bem contextualizada aqui. Você anotou os textos aí? Sim. O primeiro texto é Filipenses 1, 23. Depois a gente já vai abrir juntamente com você aqui. 1 Tessalonicenses 4, 14, onde diz que virão com Cristo pela segunda vez. E também Eclesiastes 9, 5 a 6, onde diz que os mortos estão em um sono, dormindo. Como é que fica essa pergunta aí do nosso amigo, professor Adriano? Vamos lá, amigo Tito e querido amigo Adriano, veja que interessante. Realmente, Eclesiastes 9, 5 e 6 afirmam assim, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Alguns teólogos desinformados dizem que os mortos não sabem coisa nenhuma apenas debaixo do sol, mas sabem lá em cima no céu. Não tem nada a ver essa interpretação, é uma coisa grotesca. Esse é um ponto. Né? Então, Eclesiastes 9, 5 e 6 e 10 afirmam realmente que na morte a pessoa está inconsciente. Agora, é claro que Paulo, por ter a compreensão hebraica sobre a natureza humana, o apóstolo Paulo jamais poderia ter ido contra o texto de Eclesiastes 9, 5 e 6, por alguns motivos. Primeiro, quando estudamos Filipenses 1, 21 a 23, juntamente com um texto paralelo que é 2 Timóteo 4, 8, fica esclarecida a questão. Por exemplo, em Filipenses 1, 21 a 23 é dito o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Se nós pegarmos esses versículos isoladamente e entendermos esses versículos à luz da antropologia grega, aí nós vamos crer realmente na imortalidade da alma. Agora, se nós entendermos que para Paulo o morrer e estar com Cristo não eram eventos simultâneos, aí nós perceberemos que Paulo está em harmonia com Eclesiastes. E como que nós provamos que o partir e estar com Cristo não são eventos simultâneos? Vamos ler outro texto de Paulo, que é 2 Timóteo 4, 8, querido irmão da Assembleia de Deus. E aí vai lhe ajudar na interpretação do texto. E para ajudar o seu pastor também. Diz o texto: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Perceba que para Paulo, o momento em que a pessoa recebe a coroa da justiça, o prêmio da vida eterna, o momento é a volta de Jesus e não por ocasião da morte. Então é Paulo falando. Então quando ele fala em Filipenses 1, 21 a 23, que ia partir e estar com Cristo, ele está dizendo realmente, eu preferiria morrer. Sofri muito neste mundo, preguei muito o evangelho e eu queria morrer porque eu estando morto, mesmo descansando na sepultura, eu morri com Cristo. Mas o estar com Cristo definitivamente é por ocasião da segunda vinda de Cristo na ressurreição. Então é fundamental que nós interpretemos Filipenses 1, 21 a 23 com 2 Timóteo 4, 8, onde o próprio Paulo diz que ele estaria com Cristo depois da ressurreição. E um outro detalhe, seria interessante também, querido irmão, utilizar o Salmo 6, verso 5, porque esse salmo prova que a pessoa que morreu não está com Cristo pessoalmente, enquanto Cristo não voltar e não ressuscitar essa pessoa. Então, o Salmo 6, verso 5, diz o seguinte: quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Davi é muito claro em dizer que quem morre não se lembra de Deus. Se a pessoa estivesse morrido e ido para perto de Cristo, o ser de quem mais ela iria lembrar era Deus.
Só que a Bíblia diz que na morte ninguém lembra de Deus. E por que que não lembra de Deus? Porque a pessoa está num sono profundo até o dia em que Jesus voltar. E 1 Tessalonicenses 4,14. Nós temos que reconhecer que essa tradução, como está na Almeida, revista e atualizada, apesar de ser uma das melhores traduções da Bíblia, que eu gosto muito, 1 Tessalonicenses 4,14 não está corretamente traduzido ali. Por quê? Porque ali parece que dá a entender que quando Cristo voltar, os mortos virão do céu com Cristo. Mas não é isso que o texto diz. Quando o texto é devidamente traduzido, como por exemplo na Bíblia de Jerusalém, que eu tenho aqui esta Bíblia, que é uma Bíblia católica e que apesar de conter os livros apócrifos que não são inspirados por Deus, é uma excelente tradução. Então quando você vai para a 1 Tessalonicenses 4,14, que é o segundo texto que você apresentou, lendo nessa tradução que traduziu o texto de forma mais correta, você perceberá uma coisa interessante. Vou ler para você o verso. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Perceba, o sentido é totalmente diferente. Por quê? Cristo não pode trazer na companhia dele os que morreram, porque ele primeiro tem que ressuscitá-los, diz o verso 16, aí depois leva com eles para o céu. Então o texto está explicando claramente que os que morrerem em Cristo serão ressuscitados e depois da ressurreição Cristo leva eles para o céu. É o que está no contexto aqui do versículo 16. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E em seguida nós, os vivos, os que tivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que a pessoa morta não vai para o céu primeiro. Aqui diz que Jesus vem, ressuscita ela, transforma os vivos e todos vão juntos para o céu. É por isso que a Bíblia de Jerusalém, no verso 14, traduziu corretamente. E por isso, para finalizar, a Bíblia não defende a existência da imortalidade natural da alma. A Bíblia ensina que para sermos imortais, Cristo tem que voltar, de acordo com João 14, 1 a 3, nos transformar, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, e nos dar da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22, verso 2. Não tem como a pessoa ter um espírito imortal sem ter comido da árvore da vida. E, portanto, querido irmão, a doutrina da imortalidade da alma é antibíblica, de origem pagã, e precisamos rejeitá-la com todas as forças. Muito bem, professor. Eu queria agradecer muito o carinho das pessoas que entram em contato com a gente, que fazem esse programa acontecer. O meu irmão da Igreja da Assembleia de Deus, o meu irmão da Igreja Batista, o meu irmão da Igreja Presbiteriana, da Igreja Renascer, da Quadrangular, da Universal, vocês que acompanham o nosso programa, que mandam suas perguntas, seus questionamentos. O nosso objetivo aqui é apresentar a Palavra de Deus, o que este manual de sobrevivência que eu costumo falar tem para nos ensinar. E todas as respostas que o professor Leandro Quadros tem apresentado aqui são baseadas na Palavra de Deus. Não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. Obrigado por vocês fazerem esse programa acontecer. Obrigado pela participação de todos. Meu irmão da Igreja Adventista, que sempre está mandando as suas perguntas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós temos hoje aqui, professor, amigos que vieram ver esse programa também ao vivo. Que coisa boa! Nós temos aqui, olha aqui, temos telespectadores que vieram aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos aqui a dona Valti, que ela é de Goiás, veio de longe aqui para ver o nosso programa. A Carla, que é de São José dos Campos. O Tiago também, que é de São José dos Campos. O Carlos e a Cristiane, que são aqui de Jacareí. Muito obrigado por vocês terem nos dado a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e de participar com a gente aqui no programa Na Mira da Verdade, viu?
Ainda pelo Twitter, professor, Olá, muitas pessoas estão aqui comentando e tem alguns até que discordaram da sua resposta aí que você disse com relação às duas bestas aí, a que subiu da terra, que subiu das águas e tal. De repente a gente poderia, quem sabe, colocar um post aí no nosso blog explicando mais detalhadamente essa questão para tirar todas as dúvidas. O que você acha? Podemos, sem problema algum. Então vamos fazer isso daí, a gente vai colocar no nosso blog do Na Mira da Verdade. Acesse aí a partir de amanhã ou depois aí que o professor Leandro Carlos vai preparar um assunto interessante sobre essa questão do selo de Deus, tá bom, professor? Vamos indicar até uma outra literatura que eu conheço agora, que é em espanhol, mas é um livro fantástico para estudar esse assunto também. Beleza, então. Bom, ainda pelo Twitter, as pessoas que estão aqui, a gente tem que dar uma atenção para elas, que elas já estão desesperadas que a gente não está colocando pergunta do Twitter. O Thiago Frieder, ele diz o seguinte: se Jesus morreu na sexta e ressurgiu no domingo, não fecha os 3 dias no seio da terra, como diz a Bíblia. Como é que é isso aí, professor? Realmente Jesus morreu na sexta-feira e ressurgiu no domingo, mas a Bíblia fala que ele ficaria 3 dias no seio da terra. Como que a gente pode explicar essa questão aí? Realmente, esses são alguns textos que deixam as pessoas perplexas, né? Quando nós lemos, por exemplo, Lucas 23, 54, por exemplo, aqui diz o seguinte, que quando Cristo morreu, era o dia da preparação e estava para começar o sábado, ou seja, Cristo morreu na sexta-feira à tardinha, porque após o pôr do sol de sexta começaria o sábado. E aí você vai para o capítulo 24, verso 1 de Lucas, e diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado para embalsamar o corpo de Cristo, não é? E encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Olha que interessante, Cristo morre à tardinha de sexta, quase começando o sábado, passa o sábado na sepultura e no domingo bem cedo ele já tinha ressuscitado, porque as mulheres foram embalsamar o corpo dele, depois de guardarem o sábado, só que o corpo dele não está lá. Isso aqui parece realmente contradizer Mateus 12:30, que afirma o seguinte. Mateus 12:40, isso mesmo. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E agora? Se ele ficou só um pedacinho de sexta na sepultura, todo sábado e um pedacinho do domingo, como pode ser 3 dias e 3 noites? O detalhe é que a contagem do tempo por parte dos judeus era diferente da nossa. Na nossa contagem, 3 dias e 3 noites equivalem a 72 horas. Na contagem de tempo judaica, não. Eles tinham o chamado cálculo inclusivo do tempo. O que isso significa? Se um evento acontecesse num pedacinho de um dia, pegasse outro dia inteiro e ocorresse noutro pedacinho do dia, era contado como 3 dias e 3 noites inteiros. Era assim que o judeu contava o tempo. Sistema de contagem inclusiva, que inclui pequenas frações do tempo na contagem. Então, como Cristo ficou um pouquinho da sexta na sepultura, todo sábado na sepultura e um pouquinho de domingo, os judeus incluíram esses pedacinhos dos dias na contagem e usavam a expressão 3 dias e 3 noites. Então isso não é uma contradição, é simplesmente uma forma de contagem do tempo da contagem que fazemos aqui no Ocidente. E, portanto, isso não é uma contradição bíblica. Muito bem, professor. Com essa resposta, nós finalizamos mais um programa Na Mira da Verdade. O tempo passou rápido, né? Não, passou rápido mesmo. Mas olha, mais uma vez, muito obrigado por suas respostas. Sempre a gente aprende aqui. E eu queria dizer para o nosso telespectador o seguinte: o nosso programa continua pela internet ainda. Você pode acessar o nosso blog. Lá você vai ver que tem uma infinidade dos assuntos que nós comentamos aqui no programa e também os vídeos dos programas que nós fazemos aqui. Então, acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade para poder aprender mais sobre a Palavra de Deus. Professor, a gente se encontra quinta-feira pelo Tweetcasting ao vivo às 2 da tarde, é isso? Exatamente. Um grande abraço, amigo Tito. Um grande abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado.
pela sua honrosa companhia conosco nestes momentos de estudo da Bíblia. Vá até o blog do programa solicitar o seu curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui no programa, sua dúvida sempre vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!